Bem-vindos ao Legado Cash 360. Nós acreditamos em algo que, para que viver se quando morrer você será esquecido? E hoje eu trouxe um convidado novo, uma pessoa que vai poder falar melhor do que é o Legado 360 USA. Eu sou Aldo Dias, pai, pastor, empresário, e nesse exato momento nós estamos trazendo algo que o Senhor tem feito em nosso meio, que é trazer o legado que nós queremos deixar para essas gerações. Sou um dos fundadores do Legado 360 USA e agora nós estamos com o Legado Cash 360. E hoje eu trouxe aqui o Wilson, um dos fundadores. Eu vou deixar ele se apresentar, ele falar do jeito que ele quiser, que é mais fácil, gente. Vamos nessa? Bem-vindo, Wilson. Obrigado. Tudo bem? Bom demais. Conta para nós um pouquinho aí do Legado 360 USA, você que é um dos fundadores. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse espaço de poder vir falar aqui um pouquinho do legado, que é algo que nasceu no nossos corações e ele está tomando uma proporção que a gente não imaginava, né, que iria ser desse jeito, que Verdade. estaríamos começando a impactar gerações. Já tem até podcast, mano. Olha isso. E tudo começou num domingo, né, depois do culto, quando você falou, precisamos criar uma conferência, Foi. né? Precisamos criar uma conferência onde que nós possamos ajudar os pastores das igrejas. Lembra disso? Esse foi nosso propósito, nossa Verdade. missão de sair dali, de pensar em algo que a gente pudesse estar colaborando com as igrejas, ajudando os pastores, de trazer mais pessoas para dentro das igrejas, independente da igreja que fosse, né? Então, A gente estava até naquela discussão, né, de denominação, como é que a gente vai fazer com a igreja tal, com a igreja X, com essa. Aí nós entendemos, não, peraí, nós estamos falando de algo por reino, então não importa a denominação, as igrejas teriam que se adaptar a essa visão do legado, que é algo por reino. Não desclassificando nenhuma denominação, mas que é algo que pudesse agregar todas juntas com foco no reino. Mas me fala um pouquinho do Wilson. Me fala do Wilson. o Wilson, Quem é o Wilson? Para o que eu pessoal posso conhecer. dizer quem é o Wilson hoje? O Wilson de hoje é um Wilson muito diferente de algum tempo atrás, não muito tempo, mas é uma pessoa bem diferente. Hoje eu posso dizer que eu sou filho de Cristo, sou marido, sou pai, sou amigo. Eu me considero uma pessoa simples com a missão extraordinária de deixar o legado de Jesus Cristo aonde quer que eu passe, onde quer que eu coloque a mão. E eu acredito que o que eu mais gosto na vida é servir as pessoas. Eu acho que esse é o propósito, o maior propósito que um homem pode ter é de servir as pessoas. Assim como Cristo veio para servir e não ser servido, é o que eu gostaria de fazer um pouquinho do que ele fez. É o Wilson. E o Wilson em si, o Wilson é o quê? O Wilson trabalha, é empresário, o Wilson ou só trabalha com legado. Como é que funciona isso, Wilson? Não tem uma vida comum igual de todo Você é um ser mundo, um humano? ser humano. Como se diz no pessoal, você é um CTL? É, eu sou empresário, tenho uma empresa de ar-condicionado, né? Uma empresa que já está no mercado de algum tempo, é uma empresa que está estruturada, e uma empresa de família, e uma empresa também que segue o mesmo propósito, o mesmo princípio do legado. Uma empresa que veio para poder fazer a diferença no meio das pessoas, uma empresa que trouxe verdade, trouxe simplicidade, e onde quer que a gente esteja, o lugar que a gente visita, a empresa que a gente visita, a gente tem sempre um objetivo maior ali, que é estar sempre levando também a identidade de Cristo, onde quer que a gente vá. Então, eu trabalho nessa área de ar-condicionado, tenho meus filhos que estudam, minha filha também trabalha comigo, né? Você conhece bem a Carolzinha. A minha esposa também vem aqui e vamos falar de forma mais aberta. Tem você com a gente, né? Tem a Carla. Então, sou uma pessoa que hoje ela vivo para o reino, a nossa empresa tá para o reino, e esse foi o propósito, a gente fundar também Verdade. a nossa empresa. Então, hoje nós podemos dizer que o centro da nossa vida realmente é Jesus Cristo. Amém. Uau. E, gente, ele tá sendo humilde, tá? O Wilson mexe com fotografia, o Wilson mexe com vídeo, com mídia, o Wilson mexe com muitas coisas. E uma qualidade que eu vi do Wilson em si é que ele é muito servo. Acho que até hoje, Aldo, eu nunca vi uma vez que o Wilson falou comigo que ele não estaria como, que ele não teria como, que ele não poderia ajudar ou que ele não poderia servir.
ele sempre me falou sim para tudo. E não somente a mim, mas várias pessoas que eu conheço falam a mesma coisa dele. Se tem algo que está no coração desse homem é servir. Mas, como eu estou falando do Wilson, Wilson, conta para mim um pouquinho de você. Quanto tempo de conversão você tem? Da onde que surgiu essa paixão por Jesus que você tem nela? É, vai fazer mais ou menos uns 3 anos a minha conversão verdadeira. Eu passei por algumas religiões, inclusive passei, estive na igreja evangélica, me casei na igreja evangélica, nos desviamos novamente desse caminho, mas a base da minha vida, da minha família, da família da minha esposa, nós sempre tivemos desenvolvimento com o espiritismo, né? Então, eu cresci no meio do espiritismo, a minha educação foi em torno do espiritismo. Eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu de câncer na garganta, né? Meu pai morreu, tinha 15 anos. Tinha acabado de completar meses, tinha completado 15 anos. Meu pai era ateu e minha mãe era espírita. E, e quando meu pai morreu, eu comecei a ter uns pensamentos muito ruins, ter muito ataque, e logo na semana que meu pai morreu, eu tentei me suicidar. Uau. E foi um momento muito difícil para minha família. Eu, com 15 anos, eu tomei muitos remédios, entrei em coma, e foi só pela misericórdia de Deus mesmo de não ter morrido naquela época. Aí o tempo foi passando, eu saí de casa com 18 anos, porque minha mãe era uma pessoa muito possessiva e não deixava a minha vida caminhar, né? E aí eu resolvi sair de casa e fui fazer muitas coisas. Uma coisa que eu sempre quis fazer na vida, que eu sempre corri atrás, era de estar sempre aprendendo algo novo. Sempre aprendendo algo novo. Então, foi uma busca muito grande de fazer muitas coisas. E por isso que hoje eu posso falar assim, o Wilson tem um monte de profissão. Eu fui professor, fui fotógrafo, trabalhei muito na área de tecnologia e sempre procurando muitas coisas para poder aprender. Casei com a pessoa que eu costumo falar que é a minha melhor metade, minha companheira, que a gente está junto há 25 anos. E, e essa tá junto mesmo. Eu costumo brincar que a minha esposa é assim, ela é o tipo de pessoa que está do meu lado mesmo. Se tiver sopa de osso, ela tá do meu lado, cara. Que Então foi bom. uma pessoa que Deus separou para poder me acompanhar na minha vida e sofreu bastante comigo também. Ela passou um outro episódio comigo que foi a minha segunda tentativa de suicídio. Aos 24 para 25 anos, foi a minha segunda tentativa de suicídio. Novamente preso naquele mundo onde eu escutava muitas vozes de que eu não seria ninguém, eu não conseguiria fazer nada pela minha família, eu deixaria a minha família muito cedo, assim como meu pai me deixou. Eu carregava isso de que eu seria uma pessoa que não teria uma família. Eu costumava falar que eu não passaria dos 45 anos. Antes dos 45 anos eu estaria morto, mas que seria bom. Eu já tinha deixado meus filhos com uma boa idade, que eles pudessem seguir. A Carolina já estaria numa boa idade e estava tudo certo. Eu já me conformava com isso. E aí, após isso, a vida fui levando a vida, muitas coisas acontecendo, trabalho, estudo, família, aquela correria que o homem começa a entrar e não se vê sair desse ciclo, né? E todo esse tempo sempre muito envolvido com o espiritismo. Quando eu conheci a minha esposa também era espírita, e as coisas tomaram uma proporção maior, né? Então a gente frequentava muito mais vezes os centros espíritas, a gente tinha muito mais envolvimento com esse espiritismo. Morávamos no Rio de Janeiro, mudamos várias vezes para vários lugares, até o dia que a gente resolveu vir para os Estados Unidos. Eu vim dar um passeio aqui, bebi da água dos Estados Unidos, gostei desse lugar aqui. Quem não gosta, né? E por incrível que pareça, assim, nesse período eu também vim por um convite de uma amiga, mas eu vim mais uma vez com uma coisa que eu sempre tive isso e não havia percebido ainda isso. Eu vim para poder servir ela, que era aniversário dela, ela queria uma companhia para poder Eu vir lembro que você me aqui. falou sobre isso. E eu dava aula de informática para ela. E eu lembro que ela falou assim, Wilson, eu vou para os Estados Unidos, eu comemoro meu aniversário todos os anos nos Estados Unidos, você gostaria de ir lá? E aí eu cheguei em casa e conversei com a minha esposa, e aí onde eu falo que ela realmente é minha companheira,
E uma... Acho não, tenho certeza que esses 25 anos que a gente está junto, sempre teve uma coisa muito forte entre nós dois, a confiança. Você chegar para tua esposa e falar assim, ó, recebi um convite de uma mulher, ela já tinha mais idade do que eu, mas recebi um convite de uma mulher rica que está vindo para os Estados Unidos e vim somente eu e ela, a gente tem que ter uma base muito forte de confiança, né? E aí, pode falar. Não? Concordo. E aí, imediatamente, ela falou assim, ué, sempre foi seu sonho conhecer os Estados Unidos? Aproveita a oportunidade. E aí foi isso, foi tudo muito rápido, eu corri para tirar passaporte, corri para fazer o visto, foi tudo muito, muito rápido. Meu visto, eu lembro que foi coisa de Deus mesmo, de chegar lá para fazer entrevista e um monte de gente sendo reprovado na entrevista e eu só queria vir conhecer isso aqui, ia ficar 10 dias aqui, né? Nessa época eu trabalhava para a Defesa Civil, para o Bombeiro, eu fazia trabalho de tecnologia para eles. E aí consegui meu visto, compramos a passagem e viemos para cá. Fiquei aqui 10 dias. E assim, aquele sonho de conhecer os Estados Unidos foi maravilhoso, foi muito bom. Eu vim para cá, não vim para fazer compra, eu vim com, na época, acho que com $700. Au. Mas não vim para fazer compra. Eu quero conhecer aquilo lá, quero andar de bicicleta, quero andar de ônibus, quero comer tudo que tem coisa lá americana para poder descobrir como é que é esse país. Chegava aqui, tinha comida brasileira. Eu falei, não quero comida brasileira, eu quero comer o que o americano come. Só que nesses 10 dias, aconteceu uma coisa que para mim foi estranho. Eu liguei para minha esposa e eu comecei a chorar. Porque esses 10 dias que estava aqui, eu estava longe da minha família. Estava longe dos meus filhos, estava longe da minha esposa. E era uma contradição muito grande, porque ao mesmo tempo em que eu achava que eu não faria nada pela minha família, que eu não merecia viver e já tinha tentado me suicidar por 2 vezes, e eu era sou uma pessoa que amo demais a minha família. E esses 10 dias para mim parecia que eu estava 10 anos fora, com saudade deles, e aí comecei a chorar, que queria voltar, e voltei nesses 10 dias. Só que quando eu voltei para lá, eu voltei com uma determinada a fazer algo, né? Que era vir morar nos Estados Unidos. E aí eu falei com a minha esposa, falei assim, ó, daqui 1 ano nós vamos embora, nós vamos morar nos Estados Unidos. Aí ela fala que na cabeça dela, falou assim, já vem o Wilson com mais alguma coisa diferente, ele tá sempre inventando alguma coisa diferente. Começa a estudar uma coisa, acaba aquilo, vai estudar outra, vai fazer um monte de coisa, e um monte de profissão, um monte de estudo, um monte de certificação, e é mais uma coisa da cabeça dele e tá tudo certo. E aí, para grande surpresa de todo mundo, e ninguém acreditava quando ficou sabendo que nós não falamos com ninguém, foi um dos propósitos que a gente colocou na vida, que a gente realmente resolveu não falar com ninguém o que a gente ia fazer. E a gente começou a se desfazer das coisas, começamos a preparar tudo, documentação, fazer tudo certinho para poder vir para cá. E 7 meses depois a gente estava aqui nos Estados Unidos. Que era Uau. 1 ano, virou 7 meses. Essa foi a trajetória da vinda do Brasil para cá. Chegando aqui nos Estados Unidos, fui trabalhar em algumas coisas, comecei depois a trabalhar na minha área, até conseguir me achar aqui, minha esposa também, e as coisas estavam caminhando tudo bem. E aqui, mais uma vez, a gente foi procurar algo que a gente pudesse estar frequentando. Novamente, a gente foi ver onde que a gente iria fazer algo relacionado à religião. E aí, para nossa surpresa, nós encontramos um centro espírita também aqui. Para sua surpresa? É. Pela coincidência? Então, e ficava bem perto da nossa casa. Nós começamos a ir nesse centro também, não era o que a gente estava acostumado no Brasil, mas era um centro espírita, e assim a gente começou novamente. E a gente, por eu ser espírita, ter sido espírita, e ela também ter sido espírita, nós apresentamos o espiritismo também para os nossos filhos, para a Carol, para o Nicolas. Então a família foi crescendo em torno do espiritismo. E nessa caminhada de América, do dia a dia de trabalho, novamente de estudo, fui procurar fazer outras coisas aqui, tanto que a minha área da minha empresa hoje de ar-condicionado é porque eu resolvi estudar sobre ar-condicionado. Então eu falava, uau, máquina, eu mexo com máquina com facilidade, cresci no meio de computador, conserto computador, faço tanta coisa, vamos ver se vai dar certo. Aí fui correr atrás de ver o que eu precisava, qual a licença que precisava, e fui estudar ar-condicionado, e hoje está a empresa aí, por conta de mais um estudo que eu fui fazer.
Que bênção. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica na área que você falou que você veio para cá e você já veio, automaticamente você nem percebia que você já estava servindo uma pessoa. Uhum. O que te leva tanto a servir as pessoas como você faz? E Nação Santa, esse homem aqui, para quem conhece ele, pode ter certeza que muitas pessoas vão estar ouvindo aí agora e tem essa convicção e assim, sentem desse mesmo gostinho dele de servir as pessoas, é na igreja, em todos os lugares. Então, fala para mim um pouquinho sobre isso aí. Como é que funcionou? Então, essa ânsia de querer servir as pessoas, eu acho que veio de infância também. Vou chegar lá até onde que eu encontrei Cristo na minha vida, mas a minha infância sempre foi uma infância bem dolorosa. Meu pai e minha mãe dava amor, dava carinho, mas do jeito deles, né? Meu pai não vivia com a gente, ele conheceu minha mãe num processo de despejo, que meu pai foi para despejar a minha mãe e, e resolveu ficar com ela e teve uma família com ela. Uau! Somos 4 irmãos, frutos vamos colocar assim, de traição. Meu pai era casado, encontrou minha mãe e foram 4 filhos, frutos de traição. E nós vivemos, até o meu pai morrer, ele tinha as 2 famílias, né? E eu tive muita falta de pai presente. Meu pai ia todos os dias na nossa casa de segunda a sexta-feira, na hora do almoço. Mas não era o suficiente, isso não era um trabalho onde ele batia ponto, né? Mas ele ia visitar a segunda família todos os dias. Não me recordo do meu pai em aniversário, não me recordo do meu pai em Natal. Eu me recordo do meu pai sempre chegando e a gente corria para a rua porque escutava o barulho do carro de longe, igual o cachorrinho. Escuta longe o dono chegar em casa, eu escutava meu pai chegar e corria para a rua. E aí a gente fazia a maior festa quando ele chegava e era aquelas 2, 3 horas no máximo. Quando ele resolvia ficar mais tempo, a gente era uma alegria muito grande. E, e a gente teve sempre, eu e meus irmãos, a gente cresceu num lar desse jeito, onde a gente via traição, onde a gente via falta de companheirismo, de amor, mas era o que minha mãe tinha aprendido, é o que ele tinha aprendido. E eu acho que o servir hoje é porque eu tinha muita carência de ser servido, de ser amado. Eu tinha um Hum, vizinho que a gente estudava junto, estudávamos em colégio particular, não éramos ricos, mas tínhamos uma condição que meu pai conseguia pagar uma boa escola para a gente. E aí eu lembro que todos os dias eu saía da minha casa, ia para a casa desse vizinho, e eu admirava como é que a mãe dele fazia com ele. Ela pegava o pão de forma, cortava as bordas daquele pão de forma, hum. fazia o café com leite, colocava lá para ele para poder servir o filho dela. E aí quando eu ia para lá, ela fazia a mesma coisa comigo. E aí eu ficava assim, uau, por que minha mãe não é desse jeito comigo? Por que minha mãe não acorda para poder me ver ir para a escola, né? Então acho que essa ânsia de ser servido, de ser amado, de ser cuidado, isso falava tão forte comigo que foi o que eu comecei a fazer pelas pessoas. A amar as pessoas de uma forma que eu não fui amado. Então foi isso que eu acho que foi crescendo esse negócio de servir as pessoas. Lá no Brasil, no período de catástrofe, né, enchente, esses alagamentos, queda de barreira, eu prestava serviço para bombeiro e defesa civil, e eu também era voluntário nesses lugares. Então, começava a chover, eu ia para a rua para poder resgatar as pessoas. Então, isso sempre gritou muito comigo. Acho que era essa carência de ser amado. E aí, quando vim para cá, isso continuou da mesma forma. Os lugares que eu passava, eu sempre tentei ajudar o máximo de pessoas. Na minha empresa, as pessoas chegavam para trabalhar comigo como helper. Eu falava, não pode ficar trabalhando comigo como helper. Eu preciso te ensinar que você precisa caminhar. Se você ficar trabalhando aqui como helper, você vai ter salário. O que que é help? Helper é o ajudante Ok. que a gente fala que é o cara que não sabe, só sabe pegar ferramenta. E eu falo com você tem que saber fazer mais do que pegar uma ferramenta. Você tem que ter uma profissão aqui, cara. Porque se você tiver uma profissão, você vai poder dar dignidade para tua família, você vai poder ter um bom carro, ter uma boa casa, você vai poder viver a sua família. E uma coisa que eu sempre falo até hoje, falo assim, você tem que trabalhar de segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo, você tem que estar com a tua família. Não é trabalhar de domingo a domingo. E aqui, até a gente se encontrar nisso tudo, eu e minha esposa, nós trabalhávamos de domingo
a domingo. Nós saíamos de manhã, 5 horas da manhã, as crianças estavam dormindo, a Carolina que colocava o Nicolas no ônibus da escola, e ela ia depois para a escola, nós voltávamos e eles já estavam dormindo. A Carolina já tinha cuidado do Nicolas, dado banho, dado comida. Então, eles cresceram um bom período aqui dessa forma, que a gente tinha essa correria aqui, trabalhando de domingo a domingo, até eu conseguir me acertar, até conseguir abrir a empresa, até conseguir fazer as coisas fluírem do jeito que precisava. E todo esse trabalho que a gente passou, a gente sempre procurou servir as pessoas. A minha esposa, ela tem a mesma coisa, sempre procurou servir as pessoas. Verdade. Todas as empresas que minha esposa passou por aqui, se ela ligar para qualquer pessoa, para qualquer proprietário da empresa, trata ela como amigo, pessoas tratam ela como filha, pessoas têm uma consideração muito grande por ela, porque ela sempre cuidou da empresa e das pessoas como ela gostaria que fosse com ela. Então, eu falo que é a minha melhor metade, que ela sofreu comigo, cresceu comigo, brincamos, rimos, choramos, sempre juntos. Ela sempre esteve do meu lado. E ela também tem esse dom de servir as pessoas. E no meio disso tudo, a gente foi para esse centro espírita, começamos a frequentar esse centro espírita e começamos a levar a vida desse jeito. E as coisas estavam tudo tranquilo. E aí eu lembro que aconteceu um episódio, que aí vocês vão entender o que aconteceu e onde é que eu cheguei, onde é que Cristo me resgatou. Eu sempre fui uma pessoa que eu odiava crente. Odiava crente. Se eu fosse fazer negócio que custasse $1.000 para um crente, era $5.000. Não queria fazer negócio com crente. Desculpa, eu tenho que rir. Porque hoje ele é muito crente. E falava, você vai para um culto desse, o cara faz uma palestra motivacional, vai lá e canta, bate palma, grita, chega perto de você, agarra no teu cabelo, sacode, você tem que cair num lugar desse, que o cara te agarrou pelo cabelo, sacudiu, te soltou, você vai cair no chão. E você tá num lugar onde estão cantando, gritando, você não tem como falar que você não tá feliz num lugar desse. E aí as pessoas aproveitam o auge do que você tá ali e aí começa a te pedir um monte de coisa. Então os caras já fazem aquele marketing ali, eu falava que era o marketing, para tomar tudo que você tem e não tem. Então, eu lembro que uma vez um amigo chamou para poder ir na igreja, Paulinho, é uma pessoa que eu falo que foi meu segundo pai, que ele é uma outra história, ele me ajudou muito na minha adolescência, fui morar na casa dele com a esposa dele, cuidou de mim. Então, eu falo que é meu pai do coração. E aí o Paulinho me chamou para poder ir numa igreja. E aí eu lembro que o pastor falando as coisas lá e, de repente, o pastor começou a pedir as coisas. E aí uma pessoa pediu para ele orar, que tinha conseguido comprar, na época era um Palio. O cara pegou a chave do carro e entregou a chave na mão do pastor. E o pastor, acho que ele achou que era uma doação e não era uma doação, era um pedido de oração. E ele pegou a chave da mão do pastor e o pastor ficou olhando assim, né? E aí eu comecei a rir no meio da igreja. Minha esposa falou assim, para de rir. Eu falei, não, tem que rir, cara. Né? Pô, olha o que está acontecendo aqui. Então eu era esse tipo de pessoa. Eu passava na porta da igreja de moto, eu e meu cunhado, não sei se vocês ouviram já o termo chamado bunda lelê. Meu Deus. Eu parava na porta da igreja, cara, para poder afrontar as pessoas que estavam dentro da igreja. Então, eu era uma pessoa que eu queria bater em crente, cara. Queria bater em crente. Então, e sempre essa versão. E aí eu lembro que aqui, na minha empresa já de ar-condicionado, eu tenho um cara que eu tenho um carinho muito especial, que é o Carlão. E eu lembro que o Carlão me ligou um final de semana e a minha sogra estava aqui, estava passeando, e nós estávamos na loja comprando roupa. E aí o meu telefone tocou, era o Carlão, falei, vou atender porque é o Carlão, atendi. E aí o Carlão falou, Wilson, está tendo um evento aqui na igreja e o ar-condicionado está parado, você consegue mandar alguém aqui durante a semana para poder ver? Eu falei assim, tá, consigo. Mas até então eu nunca tinha feito nada para ele relacionado à igreja, nunca tinha feito nada em igreja aqui. E eu falei, tá, ok. E eu sempre atendi ele na casa dele, nos ar-condicionados que ele tem na casa dele. E aí falei, tá, ok. Passou uns 20 minutos, o Carlão me liga novamente e falou assim, Wilson, tá muito ruim de ficar aqui.
Você consegue pedir para alguém vir aqui hoje, agora? Aí eu falei, tá, eu vou ver o que consigo fazer. Lembrando que era uma igreja, né? E aí eu falei com a minha esposa, eu falei assim, amor, eu vou dar um pulinho ali na igreja para poder ver um negócio que é o Carlão. E a minha desculpa que era o Carlão. E vou lá para poder resolver lá. E falou que tá calor aberto, o pessoal tá lá na igreja, tá um calor danado, então eu vou dar um pulo lá. Aí fui, cheguei lá, ele me apresentou o pastor Márcio. Aí ele pegou e falou assim, ó, antes de mexer em qualquer coisa, você me fala quanto é que vai ficar para eu te fazer o cheque. E a gente gosta das nossas coisas tudo correto aqui. Aí eu falei, tá, fica tranquilo. Coloquei a escada, subi lá no roof, lá no telhado, né, no Brasil que a gente chama de laje, aqui é o roof. E a máquina ficava lá. Fui lá, identifiquei o que que era, pá, tô lá mexendo na máquina e daqui a pouco eu desci. Aí ele encontrou comigo e falou assim, já sabe o que que é? Quanto é que vai ficar? Aí eu falei assim, já tá funcionando, já tá consertado. Ele, como? Eu falei, não, tava com vazamento de gás, eu já fiz o reparo lá, já coloquei gás, sua máquina vai precisar disso, disso e disso, mas por hoje já tá funcionando já. Aí eu falei assim, quanto que eu lhe devo? E aí eu lembro que eu tava lá no roof, e até então eu escutava vozes, né? Vozes de que eu não seria um bom pai, não seria uma boa pessoa, que eu tinha que me matar, que eu tinha que me matar, que eu tinha que me matar. E foi onde eu tentei me suicidar por 2 vezes. E lá teve alguma coisa que falou assim, você não vai cobrar nada aqui. Você vai consertar a máquina e não vai fazer nada aqui. Não vai pedir dinheiro nenhum daqui. Eu falei, ok, desci, não sabia o que estava acontecendo. E aí quando ele me perguntou, falou assim, quanto que eu te devo? Eu falei, você não me deve nada, já está pago. Aí eu falei assim, não, como assim? Eu falei assim, não, aí faz o seguinte, tudo que você precisar nessa igreja de ar-condicionado, você me chama que eu vou vir, vou resolver, eu não vou te cobrar nada. E assim foi. Aí ele pegou e falou assim, anota meu número e o dia que você precisar de qualquer coisa, você pode me ligar a hora que for, aonde você estiver, e eu tô aqui para te servir. Aí foi, aí passou. Um dia eu estava na academia do meu condomínio com as crianças e a minha esposa. E aí começou aquela brincadeira de criança, né? Nicolas e Carolina, um implicar com o outro. E eu querendo fazer exercício, querendo que eles começassem a fazer exercício, porque tava todo mundo acima do peso. E eu já estava na pegada de fazer alguma coisa. E aí levei eles para lá. E eles começaram a brincar e brigar um com o outro. E aí, de repente, eu surtei com a brincadeira dos dois, os dois brigando. Eu lembro que eu saí, briguei com eles. A minha esposa, coitada, ela, Sharon sofreu demais com esses meus temperamentos. E aí eu saí, bati a porta da academia, peguei a minha van, entrei nela e saí sem rumo. E aí comecei a escutar vozes de novo. Tá vendo? Você não vai fazer nada com a tua família. Você não consegue nem fazer com que eles te obedeçam. Você não consegue nem que eles consigam, Uau. vivam em harmonia, um monte de coisa que eu já nem lembro mais o que que era. Graças a Deus, já não lembro mais tanta coisa que me passou na mente naquele momento. E aí, essas vozes, e falo, você tem que se matar, você tem que se matar. E eu falo, como que eu vou fazer isso? Eu tinha tentado 2 vezes, tomando remédio. Meu irmão tomava muito remédio controlado. A primeira vez, acho que eu tomei uns 10 cartelas de remédio. Aí a segunda vez, a mesma coisa. E aí nessa terceira vez eu falo assim, o que eu vou fazer? Tem gente que fala que a pessoa que tenta suicídio ou que se suicida, a pessoa é covarde, né? E eu falo ao contrário, a pessoa tem que ser muito homem para poder tirar a própria vida. Porque passa muita coisa na mente de uma pessoa que quer tirar a vida. A gente já não tem mais para onde ir, mais para quem pedir socorro. E aí você fala, eu vou acabar com isso. E na minha mente passava assim, vamos ver se quem é que gosta de você, quem é que te ama. Então eu começava a imaginar, inclusive, o meu velório. Quem é que estaria no meu velório? O que falariam de mim? O que as pessoas estariam fazendo ali? E aí eu entrava naquele meio ali, o negócio ia crescendo, e eu falei assim, já sei. Comecei a acelerar minha van. Conhece a Powerline?
Todos os sinais da Powerline, que eu acho que de Fort Lauderdale até Deerfield Beach eu vim furando o sinal. Foi um caminhão. Ganhou muitas multas? E eu falei, um caminhão vai bater na minha van e pronto, acabou. Resolve. Foi um acidente e ficou tudo resolvido. Eu lembro até que eu falo assim, vai vir um caminhão desse do Publix e vai bater na van e acabou. Tudo resolvido. E aí eu vim, e por incrível que pareça, eu passava por esses sinais e parecia que o mundo tinha parado e resolveu não ter mais carro, não resolveu ter mais caminhão, não tinha mais nada na rua. Só tinha um inconsequente furando sinal, que muito provavelmente eu ainda machucaria outra pessoa, poderia tirar a vida de uma outra pessoa por uma coisa que eu queria acabar com aquele sofrimento ali na hora, e tudo porque 2 filhos brincando e discutindo. E hoje eu paro para pensar e falo assim, uau, meus filhos vivem às vezes um brigando com o outro, um discutindo com o outro, e tem pais essa hora que estava querendo escutar o filho brigar com o outro e não tem essa oportunidade, que tem um filho deficiente, tem um filho que fala, passa por tanta coisa e a gente fica reclamando dos filhos que tem, né? Então eu me pego muitas vezes pensando sobre isso. Mas aonde que você chega no momento da igreja? Você conhece a Jesus? Volto pela Powerline tentando fazer isso tudo e eu não sabia para onde que eu falei assim, já sei, vou pro meu storage, né? Que é um storage aqui nos Estados Unidos, é um lugar onde você aluga um espaço e deixa tudo que é tranqueira guardado lá. Tem gente que faz oficina, tem gente que faz um monte de coisa. Eu guardava minhas tranqueiras lá. E aí eu fui para lá e aí eu começou a me dar uma palpitação no coração. E aí eu comecei a perder a respiração e não sabia o que ia fazer, e aí começou a me dar desespero. Um cara que queria se matar e de repente fica desesperado porque tá quase morrendo com falta de ar. E eu lembrei desse pastor. Peguei meu telefone e liguei para ele. E falei assim... O pastor Márcio? Pastor Márcio. Ok. Falei assim, pastor, eu não tô bem. Eu tô muito mal. Eu vou me matar. Aí ele falou assim, onde que você tá? Tô no meu storage. Falou assim, eu tô indo no seu encontro. Você quer fazer o quê? Eu falei, não sei. Ele falou assim, você mora perto do storage? Eu falei, moro. Vai pra sua casa que eu vou encontrar com você lá. Eu fui pra lá, ele me encontrou. Ele fala que ele estava durante um trabalho dele, de marcenaria, ele largou tudo, ferramenta, largou tudo, entrou no carro. Como é que é o sobrenome dele? Márcio Alex. Ele é um pastor da igreja Atitude. E eu falo. Seria um grande homem de Deus para a gente poder trazer aqui no Sim. nosso legado Cast 360 para poder conversar com ele. É uma pessoa Bonita história. muito honrada. Eu falo, cara, hoje eu falo assim, ele é um servo de Deus, que as pessoas falam que é ganhar alma para Cristo, né? E naquele dia, se ele não tivesse feito algo, ele poderia ter perdido uma alma. Uau. E aí ele me encontrou em casa e ele perguntou o que estava acontecendo. Eu comecei a conversar muito com ele. Ele começou a orar comigo, orou. Ele falou assim, Wilson, se fosse só para tirar demônios, só para essas coisas, estava tudo certo. Mas você tem algo muito mais forte que você precisa cuidar. E a sua família precisa tomar ciência do que está acontecendo com você. Você se importa de ligar para eles e pedir para eles virem para cá? Não. Aí liguei para esposa, né? A Dona Maria, como você chama ela, né? Dona Maria. E aí ela veio a Carol, veio o Nicolas. Eu tenho um outro filho também, de 26 anos, está no Brasil ainda, está estudando lá. Foi do primeiro casamento que eu tive, que é o Wilson Júnior. E aí eles vieram para casa e aí o pastor começou a conversar com eles, falando o que tinha acontecido. Então, que a gente precisava de um acompanhamento espiritual mais de perto, que a gente precisava estar numa igreja, que a gente precisava buscar mais a Deus, e a gente envolvido com o espiritismo. Né? E aí começamos a ir lá na igreja dele. Peraí, você ainda estava envolvido com o espiritismo? Sim. O pastor saiu de lá, ele foi lá te ajudar, te aconselhar. Uau. Eu fui pedir socorro para um pastor. Uma pergunta aqui, uma curiosidade minha, gente. Desculpa, eu sou curioso nessas áreas. E por que você não ligou lá pro pessoal do espiritismo? Você não tinha acesso? Nunca me passou na cabeça em pedir ajuda para ninguém de um centro espírita. A gente fazia trabalhos
no centro, de ir lá e conversar com o guia, de pedir isso, de pedir aquilo, mas nesse momento, assim, não, Entendi. Não. ninguém. E eu tinha acesso a ligar para qualquer outra pessoa que era do centro que a gente frequentava no Brasil, um monte de coisa. Não, só me veio, nesse momento, só me veio o pastor. Uau. Né? E assim, eu até hoje falo assim, o que que passou na cabeça desse pastor de largar tudo para vir ao meu encontro? Amor a vidas, né? É o amor que a pessoa tem por cuidar de. Sim. E foi nesse exato. Gente, vocês que estão aí nos ouvindo, só acrescentando algo que o Wilson está falando aqui, nós não estamos aqui só para falar do sucesso do Wilson, mas do significado que tem a vida dele hoje, o significado de tudo. E aí o pastor conversou com a gente e ficou ok, começamos a ir à igreja. E aí, um tempo depois, eu falei assim, eu vou procurar mais sobre Jesus. Eu estudava sobre tanta coisa, né? Aí começou a me dar sede de procurar a estudar mais sobre Cristo. E aí eu lembro que na época eu ouvi falar através da Gisele, esposa do Diogo, que é um dos nossos parceiros aqui do Legado também. Uma família que eu amo muito, 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 muito. E aí eu estava fazendo uns cursos na área de desenvolvimento pessoal com Paulo Vieira, lá em Orlando, na Febracis. Bracis. E aí eu estava fazendo curso com a Gisele, com a Gi, e aí a Gi pegou e falou assim, vamos na igreja? A gente estava aqueles dias lá, ia ficar uma semana lá, hotel, estudo. E aí minha empresa aqui, eu trabalhava sozinho na empresa, aí eu comecei a ir para lá. E aí, como eu sempre gostei muito de servir, eu sempre procurei coisas para me capacitar para ajudar as pessoas. Então, eu fui para essa área de coach também, de estudar desenvolvimento humano, uma série de coisas. Aí fui numa igreja, na época era a Igreja Lagoinha. Gente, eu vou falar de igreja aqui e me desculpa se alguém gosta ou não de igreja. Rapaz, tá tudo bem, você fica à vontade. Aqui a gente não levanta denominação, a gente está pelo reino. Vai ouvir várias denominações diferentes. E você tem o direito de escolher onde você quer falar, onde você quer ir. Mano, a gente não tem isso aqui. Pode ficar tranquilo. E aí fui num culto, era um culto, se eu não me engano, acho que era culto Hope. E aí estávamos lá, o Nicolas estava comigo. E aí eu lembro que no final o pastor fez um apelo de quem queria entregar a vida a Cristo, quem queria voltar para Cristo. E naquele momento eu levantei e eu vi algo diferente naquela igreja, que eles fizeram uma festa muito grande naquele momento. Eu falei, uau, que energia essa daqui. E aí terminamos o curso lá, o Nicolas estava comigo lá durante essa semana, e aí fomos na igreja, fiz muitas amizades, tive muito aprendizado, continuei fazendo toda a grade de cursos lá deles. E aí voltei, e aí lá eu ouvi falar no seminário chamado Seminário Carisma. Seminário Teológico Você já Carisma. gostava de fazer curso, né? Eu falei, Vamos opa, embora mais um. mais um, e daí vai que eu vou descobrir quem é esse tal de Cristo que o pessoal fala dessa forma. Né? Já sabia o que era, mas não tinha conhecimento da palavra. Na minha casa não tinha Bíblia, a gente não tinha o costume disso, minha mãe não levava a gente na igreja, minha mãe não falava de Bíblia, minha mãe era espírita. A única coisa que eu lembro era que a gente tinha uma plaquinha na parede lá, que aquilo vivia lá em casa, que era o Salmo 91. Uau. Isso aí era uma peça de enfeite na casa das pessoas, né? E eu acho que até hoje isso é usado como enfeite. Ou aberto a Bíblia no meio do Salmo 91. Salmo 91. E aí, ok, fui pro seminário. Eu lembro que eu fui procurar o seminário, eu cheguei lá na igreja e aí tava fechado e era da igreja Lagoinha. Eu falei, mas essa igreja não é a Lagoinha. E aí tinha um símbolo grandão que era a videira. A videira compartilhava com a Lagoinha o espaço, né? E aí eu falei assim, não é possível. Aí saí, fui parar em outro endereço que eu achei que estava errado e nada. Eu falei, tem que achar um telefone para falar com alguém. E aí consegui um telefone, uma menina me atendeu, a Carol, na época, que era a diretora do Carisma de Deerfield Beach. E aí eu falei com ela, falei assim, eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa que está me impedindo de fazer esse seminário e eu quero fazer isso. E comecei a chorar com ela no telefone. Ela falou, não, se acalma, fica tranquilo. O endereço é esse, você vai lá, vai fazer a tua matrícula, você faz a matrícula pela internet, e ok. E aí conseguimos arrumar tudo.
E aí eu comecei para o seminário. E aí, durante esse seminário, eu já não estava indo na igreja mesmo, fui nesse culto com a Gi e fui fazer o seminário, mas não fiquei frequentando igreja nenhuma. Fui algumas vezes na igreja do pastor Márcio, a gente foi sempre muito acolhido lá. E aí eu peguei e fui fazer o seminário. Um tempo depois, eu estou escutando no grupo do Carisma, pegou e saiu botaram um post lá assim, uma mensagem assim: ó, o pastor pediu para cancelar o culto de domingo, que seria o primeiro culto, que tinha alugado um prédio para fazer o culto aos domingos. Ele pediu para cancelar porque o ar-condicionado de lá está com defeito. Então não vai ter o culto. Eu falei, ar-condicionado, igreja, foi essa história repetindo, né, cara? E aí eu peguei e falei com a Carol, falei, Carol, eu tenho uma empresa de ar-condicionado. Antes de vocês cancelarem o culto, deixa eu dar uma olhada na máquina para vocês. Não, isso já foi muita gente lá. E aí eu insisti, ela foi e me passou o telefone do pastor Diego. E aí eu fui mandei uma mensagem para ele. E aí ele falou assim, sim, minha mano. Já foi acho que umas 5 pessoas lá, empresas, falaram que não dão um jeito nessa máquina. Então, não adianta, obrigado. Eu falei, pastor, mas deixa eu tentar antes de você falar que não vai ter o culto. Aí ele falou assim, tá. Aí me passou o telefone de uma pessoa que estaria lá no prédio, tentando fazer algumas coisas lá, que eles iam decidir se fazia ou não sem um ar-condicionado, mas aqui é impossível viver sem ar-condicionado na Flórida, esquece. Ainda mais você fazer um culto. Então, o pastor Diego falou assim, tá bom. Aí me passou o contato do Maiquinho, falei com o Maiquinho. O Maiquinho fala que até hoje, naquela época, ele fala assim, o que esse cara vai vir consertar esse ar-condicionado aqui? Ninguém quer fazer culto aqui não, que o prédio era um prédio que estava fechado há muito tempo. E aí eu fui para lá. E realmente, cara, a máquina era para jogar no lixo. 5 máquinas. Não, 4 máquinas. Era para jogar no lixo. E aí eu comecei a mexer em uma, tira motor daqui, tira motor dali, mexe, pum, funcionou a máquina. Aí o pastor me ligou. Wilson, e aí, o que você acha? Vai funcionar as coisas? Vou cancelar o culto. Falei, pastor, não cancela nada. Espera mais um pouquinho. Fui para a segunda máquina, fui lá e botei a máquina para funcionar. Aí o pastor me ligou de novo. Falei, pastor, faz o seguinte, cancela o culto não, marca o culto que vai ter culto sim. E não tinha consertado tudo. 2 máquinas não dava conta pro tamanho do espaço. Aí fui mexendo e faz um gatilho daqui, um gatilho lá. E o brasileiro tem esse dom de fazer os gatilhos, né? Americano fala que tem que trocar tudo e acabou, vai embora. E eu lá. E aí eu lembro que na hora eu falei assim, eu não era crente. Eu falei, Senhor, eu não sei o que o senhor pediu para poder vir fazer aqui, mas me ajuda a colocar essas máquinas para funcionar. E aí a máquina foi funcionando e eu lembro que teve uma máquina que para você ligar e desligar ela tinha que ser no disjuntor, não era nem mais no controle. Então tudo gatilho que eu fiz no negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Senhor, me ajuda que essas máquinas funcionem. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu não era crente, mas você acreditava em Deus. Sim. Só pra gente entender, viu, gente? Por isso que eu fiz. E hoje eu falo com a minha esposa de que a gente sempre acreditou em Deus e sempre teve Jesus, foi apresentado Jesus pra gente no centro espírita. Como que nós abrimos a sessão do centro espírita? Lendo a Bíblia. Eles liam a Bíblia, falava de Jesus, e a minha esposa teve um dia que ainda falou assim, mas eles falam de Jesus no centro espírita. Eu falei assim, só que eles apresentam Jesus, só que depois eles vêm com um monte de outras coisas que não é o foco, não é Jesus. Então, eles querem ter um argumento de que existe Jesus dentro de um centro espírita, para fazer com que você esteja ali. Entendi. Resumindo só pra gente, porque eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, só pra gente vindo aqui. Você consertou as máquinas, funcionou. Consertei as máquinas e aí o pastor falou assim, Wilson, vem no culto domingo. E te convidou pra ir no culto. Aí eu falei assim, tá, eu vou ver. E eu sempre fui uma pessoa que hoje eu cuido muito dessa área, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de reconhecimento. Entendi. E porque acho que eu não tinha isso por parte de pai e mãe, então eu queria ter reconhecimento. Aí eu falei Aprovação. assim, isso, exato. E aí eu peguei e falei com a dona Maria, falei assim, domingo vai ter o culto lá na igreja, e vamos lá para poder prestigiar eles. O ar-condicionado já está funcionando, tudo direitinho, para a gente poder prestigiar. E aí, ok. Ela falou, tá bom, vamos. Ela nem pensou 2 vezes. Aí fomos pro culto no domingo, estamos sentados lá, e aí de repente o pastor Diego pegou e me chamou lá em cima no púlpito
para poder agradecer que aquele culto estava acontecendo porque eu tinha colocado o ar-condicionado para funcionar. Aí, ok, ele agradeceu, desci, sentei, estamos sentados ali na frente. Eu sempre gostei de sentar na frente dos lugares que eu vou. E aí o pastor foi fazer um apelo. E quando ele fez um apelo, naquele dia, Esses momentos, né, que quando a gente encontra com o Senhor Jesus, e eu tenho visto isso com as pessoas que têm vindo aqui, né, têm falado com a gente, que a gente acompanha, quando a gente encontra com Jesus é maravilhoso. A gente lembra daquele momento onde que existiu uma dor e depois vem um alívio, vem uma alegria. Eu acredito que é o que ele está tentando falar agora, nesse exato momento. aí naquele dia que o pastor Diego fez o apelo, foi quando minha filha aceitou a Cristo. Uau! Peraí, ela aceitou primeiro? Eu tinha aceitado a Cristo na Lagoinha, em Orlando. Até então Ah, não me envolvi com a igreja. entendi. A gente fui lá na frente, mas não fiz. Resolvi ir pro Carisma. E aí nesse dia a Carol aceitou a Cristo. E aí quando eu sentei, e aí as vozes já estavam trocando, né? Os locutores já estavam trocando. E aí eu escutei a voz falar assim, foi para isso que eu te trouxe aqui. E aí foi onde eu entendi, eu falei assim, Senhor, agora eu entendi por que, que essas máquinas não funcionavam e por que, que ela funcionou comigo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sei das coisas. Eu não sou nada, foi o Senhor que fez funcionar, porque o Senhor queria que eu viesse com a minha família até aqui. E aí começamos a frequentar a igreja Lagoinha. E aí, mais ou menos um mês depois, eu me batizei. Uau! Dia 18 de outubro de 2023, eu me batizei. E, e aí, só quem se batizou foi a minha esposa não querer se batizar, nem ela. Também gostava de ir ao centro, porque tinha estudo do centro espírita, né? Ele gostava de passar e estudar. E aí minha esposa não queria se batizar, que ela falava que ela não se sentia digna de ser batizada. Uau! E aí eu me batizei, Você acha que existe pessoas assim, Wilson? muitas. Que não se sentem dignas de serem batizadas? O inimigo ele faz algo tão profundo na tua alma, na tua mente, que ele vai falar que você não é capaz de receber nada do amor de Cristo, que você não pode ser batizado, que você não pode ser renovado, e o que foi feito na cruz não serve para você. Uau! E aí, um mês depois, foi uma pessoa lá na igreja, entrou um monte de homem vestido com camisa laranja para falar de um movimento chamado Legendários. Ninguém tinha falado nada, nunca tinha escutado falar disso. E esses caras foram lá na frente, falaram lá um monte de coisa, e tinha um cara que é o Marconi, eu chamei de gorila, e esse cara passou, eles foram lá na frente e falaram assim, eu não sei o que é esse negócio não, cara, mas eu gostei desses caras. Eu quero ser um legendário, cara. E aí eu peguei e falei assim, tá, eu vou ver como é que faz para ser legendário. E aí fui procurar saber, na época eu conheci o Rogério Emerick, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, admiro demais o Rogério, é um homem com um caráter muito forte, muito correto em tudo que ele faz. E aí liguei, o Rogério me deu uma atenção incrível. E aí eu fiquei naquela de ir pro Legendário. Aí acabou que eu falei assim, vou, não vou, eu tava com coisas acontecendo em Orlando, ia ter um evento no mesmo final de semana do Legendário, ia ter um evento em Orlando. E eu falei, não vou no Legendário não. Aí liguei para falar com o pastor Diego, eu lembro que o pastor Diego na época ele falou assim, você já fez muita coisa, eu acho que você pode se dar a oportunidade de ir lá. E aí conversei com a minha esposa, falou, vai sim. Mais uma vez ela me apoiando em tudo que eu fazia. E ela falou assim, vai sim. Aí me inscrevi, eu fui. E aí que vem a grande diferença, foi o marco, foi o divisor de águas na minha vida. Nós estávamos passando por um processo de saúde na família com a Carol. Antes de você entrar nesse ponto, você falou muito sobre o Legendário, Uhum, que algo que aconteceu, que aquele povo laranja foi lá. uhum. Você recomenda o Legendário? Sim, 100%. Eu posso falar que no Legendário foi onde foi selada a minha aliança com Cristo. Bem,
E qual recado você deixaria pro pessoal que está te ouvindo agora a respeito do Legendário? O legendário, independente do homem que estiver lá, independente da pessoa que estiver lá, que você jamais vá lá procurar um homem, mas que você vá lá procurar a verdadeira face de Cristo. Porque lá foi onde eu realmente tive um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo, foi naquele lugar. Eu acho que todo homem deveria se dar a oportunidade de conhecer o legendário, de conhecer a Cristo através daquele lugar e de poder dar essa oportunidade que ele vai levar isso para a família dele. Ele não vai sair lá cheio de Cristo, ele vai sair transbordando Cristo na família e em todas as pessoas que passaram na vida dele. Foi isso que eu vivi lá. Amém. E Fui pro Legendário. Deixa eu te falar o ponto-chave disso tudo. Desculpa, o tempo tá passando. Mas não, falar estamos de tranquilos, Cristo. estamos com tempo. Vambora, esquenta não. A gente estava com um processo de saúde na família muito, muito sério. A Carolina, ela desenvolveu um tumor na tíbia, né, na perna esquerda, e era um tumor benigno, mas os médicos não gostam de falar, mas era um tipo de câncer. E ela foi encaminhada para um oncologista, e quem vai para um oncologista fazer tratamento com um oncologista é que é a pessoa que tem câncer. E aí, foi uau, meu pai morreu de câncer na garganta, 15 anos. Meu pai fumava muito, meu pai arrancou laringe, faringe, fez taquiotomia, não falava, não sentia gosto, não sentia cheiro, tudo por conta de cigarros. E meu pai era ateu, e quando ele foi fazer exame para saber se tinha o que estava com a rouquidão, ele falou assim: vou lá que eu vou ver se eu tô com câncer. Uau. Lá era câncer. E aí veio essa bomba para nossa família. Então a gente começou a procurar muitas coisas para tentar ajudar a Carol. Tenta um monte de coisa, tenta um monte de coisa, e médico, um monte de coisa. E tem uma coisa que aconteceu que, assim, eu sou muito grato pelo médico que fez a cirurgia da minha filha, que eu via de Cristo nos olhos daquele médico. Eu nunca tinha visto um olho brilhar tanto como eu vi o médico que operou a minha filha. E no Legendário, durante um momento lá, eu lembro que eu estava com a cara no solo, estava deitado, e aí veio uma voz e falou assim, e eu pedindo, né, direção, pedindo a cura da minha filha. E aí, eu escutei a voz de Deus. Eu falo assim, foi a primeira vez que realmente eu escutei a voz de Deus nitidamente, audível. Parecia que tinha uma pessoa falando no meu ouvido, como se fosse meu pai falando no meu ouvido. E aí falou assim, o dia que você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Isso lá no Legendário. Lá no Legendário. O dia que você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. O dia que você for fiel a mim, eu vou entregar a cura da sua filha. E tudo mais que você precisar na sua vida, eu vou te entregar. O dia que você for fiel a mim. Eu saí com essa convicção dali, de ser fiel a Deus, de ser fiel a Cristo. E aí, quando a gente saiu de lá, aí eu falo, ali realmente foi quando aconteceu a minha conversão, foi quando eu resolvi entregar a minha vida para Cristo e perseguir a Cristo com todo o meu amor. Então, eu me envolvi muito com o Legendário, comecei a servir, comecei a fazer muitas coisas. E aí a minha família foi se envolvendo. E um ano depois que eu tinha ido no Legendário, a Carol foi fazer a cirurgia. E aí a Carol foi curada do câncer. Um ano depois que eu tive no Legendário. E durante esse um ano, eu lembro que tem as orações do Legendário às 5h30 da manhã. Eu fiquei à frente dessas orações durante um ano. Todos os dias eu acordava às 5 da manhã, eu orava, às 5h30 eu abria uma live para poder fazer a oração com os homens durante um ano. Você lembra dele? Eu não queria falar, mas eu, aproveitando essa brecha sua, sim, eu lembro. E para vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, o Legendário é algo que eu indico. É um movimento que transformou a minha vida, transformou a vida dele, transformou a vida de muitos homens, continua transformando vidas. Se você, homem, ainda não teve um posicionamento de viver algo diferente em Cristo, procure o Legendário na sua região, vá lá, participe, vá desfrutar aquilo que o Senhor tem para você. Vai com o coração aberto, não escuta o que as pessoas estão falando para você não ir.
Mas vá, dá esse tempo para você poder chegar lá e dizer, tá, para mim foi bom, foi um divisor de águas na minha vida. O Wilson está falando que foi um divisor de águas na vida dele. E eu acredito que é algo que possa somar mais na sua vida cristã. Mas, Wilson, voltando aqui, então, você foi para o Legendário, ali foi completamente sua conversão 100%, ver a cura da sua filha, que você falou e eu sei. Nesse período que você teve a cura, que você passou pelo Legendário, que você, né, entregou sua vida a Jesus, que você parou de frequentar, você fez novas amizades, Uhum. você andou em outros lugares diferentes. O que você hoje, o Wilson, nesse exato momento, poderia falar assim, uau, eu deveria ter feito isso antes, que você perdeu muito tempo para poder fazer? Foi a sua conversão, de repente? Qual foi o ponto que você falou, eu demorei muito? Foi o seu momento no Legendário? Ou foi... Porque eu sei que você falou que fez muitos cursos, ok? Uhum. Você fez o carisma. E assim, você foi... Eu tô tentando entender aonde saiu essa essência do Wilson, e se você tivesse feito lá atrás, você de repente já teria chegado nesse foco. Uhum. Para que as pessoas não percam tanto tempo, Sim. que eles possam ir direto no ponto. A gente costuma falar que todo esse período da minha vida, minha esposa fala muito isso, Deus sempre esteve cuidando da gente. E nós tivemos grandes oportunidades de ter feito isso antes. Eu casei numa igreja evangélica. E a gente teve oportunidade por muitas vezes. E lá atrás eu tive essa oportunidade de entregar minha vida a Cristo, de querer conhecer mais a Cristo. E não havia feito isso antes. Então, e foi acontecer isso no Legendário. Então a gente teve muitas oportunidades. O Senhor, ele te dá muitos sinais de que ele te ama, ele quer cuidar de você e vai te falar com você de várias formas, e a gente acaba não sabendo identificar isso. Então, Uau. eu não sabia identificar o que estava acontecendo, e no momento em que realmente eu tirei as coisas do meu controle e deixei na mão dele, as coisas aconteceram. E lá, depois da minha conversão, depois que eu passei pelo Legendário, eu conheci muitas pessoas. Você foi uma pessoa que nós nos conhecemos no Legendário. Foi. E eu via você lá na frente, né, desses homens. E sempre tive muita admiração por você, pelo Rogério, pelo Rony, pelo Zaron, né, o pastor Chepe, todas essas pessoas que estiveram à frente são pessoas que fizeram a diferença. O Richardson, para tantas pessoas. São homens que estão ali servindo, entregando a sua vida para poder fazer algo diferente, deixar um legado, verdadeiramente deixar um legado. E então eu conheci essas pessoas lá, e realmente depois que eu fui buscar a minha fidelidade com Cristo, tudo foi ele me entregando tudo. E o Senhor tem me dado lindas amizades, pessoas que eu posso contar. Tem o Diogo, tem o Lucas. Se eu parar para falar aqui, Tem um tem monte. muitas pessoas. As pessoas às vezes me ligam e falam assim: uau, olha como é que Deus faz as coisas. Eu era uma pessoa que eu precisava de carinho, afeto, querer ser servido, querer ser reconhecido. E hoje tem pessoas às vezes que ligam para mim para poder conversar, porque precisa de um aconselhamento, precisa de algo. Eu falo: a gente tem muito para dar e o inimigo esconde isso da gente. A gente tem uma essência dentro de nós mesmos para poder entregar para as pessoas, só que isso fica escondido ali, que o inimigo faz você esconder o amor que você tem, a potência que você tem para poder externar isso para as pessoas. E aí você, homem, você, mulher, muitas coisas vocês têm para poder entregar para uma pessoa. Muitas vezes a gente acha que a gente só está aqui para receber, que a gente só está aqui para ser servido. Mas Cristo, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Você tem dentro de você muita coisa para você entregar para as pessoas. Você tem muito Cristo dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você. Deixe isso fluir. Se você não está se encontrando, se você não achou o seu propósito, procura se aproximar mais de Cristo. Tenha mais intimidade com Ele, que ele vai fazer com que isso aconteça na sua vida. E dessas boas amizades que eu falo, são pessoas que, se eu ligar a qualquer momento, o Nilson, o Daros, o Diogo, tanta gente, eu falo assim: uau, é tanta gente que, se eu ligar hoje e falar que eu preciso de alguma coisa, que a pessoa está disposta a me ajudar. E tem uma coisa que me marcou muito, duas coisas que me marcaram muito, eu vou falar de você. Não precisa falar de mim. Vamos. Uma que foi no meu aniversário, em que apareceu muitas pessoas no meu aniversário, que eu não esperava aquela festa surpresa. E apareceu tanta gente naquele aniversário. Eu falei: cara, como é que as pessoas
vieram no meu aniversário, como é que a gente é amado, a gente não sabe. Verdade. E a gente também tem que colocar em consideração, a gente tem que prestar atenção numa coisa muito, muito forte. Essa minha ânsia de querer servir. Eu lembro que no meu aniversário você falou assim, o Wilson é um cara que ele não fala não para nada. Ele está pronto para servir a todo mundo. Ele serve tantas pessoas que, que ele deixa muitas vezes a família dele de lado para poder servir outra pessoa. Verdade. E aquilo falou muito comigo. Quantas vezes a gente abre mão da nossa família para poder fazer algo por outra pessoa? Você pode estar fazendo bem, você pode estar servindo, você pode estar fazendo tantas coisas para as pessoas, mas muitas vezes a gente abre mão da nossa família para fazer algo que não é para eles. Às vezes você vai servir de uma forma boa, você vai ajudar uma pessoa, mas hoje o mundo está de uma forma que as pessoas têm deixado a sua família de lado para poder muitas vezes ficar conectado na internet, para poder ficar no telefone. E a gente está passando por uma geração que eu acho que muitos filhos lá no futuro, eles vão, daqui 30 anos, eles vão falar assim, a única imagem que eu lembro do meu pai e da minha mãe é eles com a cabeça baixa mexendo no celular. É uma família, que é uma geração que está crescendo sem a presença dos pais, porque está completamente conectado no celular. E aí, eu estou servindo tantas pessoas e muitas vezes eu deixo a minha família de lado. E isso é uma das coisas que a gente aprende no Legendário. Família não se abandona. E a pessoa que você tem que ter maior obediência. A pessoa que você deve servir a mais antes de qualquer outra é servir a Jesus. E depois você servir a tua família. Antes de fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, coloca a sua família em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre eles. Antes de fazer qualquer coisa, pergunta para Deus, pergunta para o Espírito Santo se o que você vai fazer é algo que vai refletir na sua família. Se vai fazer bem, se vai fazer mal. E se realmente eles merecem ser colocados de lado para você fazer algo por outra pessoa. E uma segunda coisa que aconteceu foi essa semana. Gente, de verdade, eu gostaria que todas as pessoas tivessem uma pessoa que pudesse chamar de amigo, mas verdadeiramente chamar de amigo. Estávamos numa video call em casa. Estava eu, a Dona Maria, né, minha esposa, Nicolas, Carol, Aldo, Carla, e aí a gente estava conversando ali, nós oramos para um propósito que a gente está, de jejum e oração, e aí acabamos de orar, ficamos naquele momento de bate-papo ali, e aí ficou o Nicolas, Carol, eu, Charinho, o Aldo, e aí o Aldo tem um carinho muito grande pela Carol, né? E o Aldo, uma vez, eu lembro que ele falou comigo numa imersão que nós fomos fazer na Betel. Ele me chamou durante essa imersão, ele falou assim, Wilson, se algum dia acontecer alguma coisa com você, você pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dos seus filhos. Eu vou cuidar da tua família. Então, obrigado, irmão. Obrigado pelo que você falou aqui. Eu sei que quando o Senhor resolver que eu tenho que estar ao lado dele, e se por algum momento minha família precisar de algo, eu sei que eles têm com quem contar aqui. E para confirmar isso, a gente estava conversando, e aí a gente estava falando sobre a Carol. Carol tem 22 anos, tem um monte de coisa passando, dificuldades. Carol é inteligentíssima, tem as dificuldades dela, e nós estávamos falando sobre algo da Carol, e muitas vezes as pessoas olham muito o erro e o defeito das outras pessoas. E a Carol trabalha com a gente na empresa, a gente trouxe um assunto de empresa e a gente estava falando, e naquele momento ali tinha algo que a gente pudesse falar que possa ter sido uma falha. E o Aldo, cara, esse cara aqui, rapaz, em momento nenhum, ele abriu a boca para falar que a Carolina tinha feito algo de errado. Ele só falou das qualidades, só falou o quanto que precisa amar ela, o quanto que a gente precisa cuidar dela. E ele foi falando, e na ideia do Aldo, a Carolina já não estava mais ali com a gente. Só que a Carolina não tinha saído dali. Então
Ele achava que estava só eu e a minha esposa. Pois é, gente, eles fizeram pra mim tipo uma armadilha. Eu achando que eu tô falando só com o pai e com a mãe, e a filha estava do lado, só que eu não via na câmera. Eu abri meu coração, eu falei realmente daquilo que eu acredito nela, no que ela precisa, no que a gente tem um cuidado. Só que assim, sabe quando você não sabe que a pessoa tá ali, está falando para um casal de amigos, você vai abrir seu coração e vai falar tudo. E eu falei tudo. Quando eu acabei de falar, eles olham para mim assim e viram a câmera, ela tava lá ouvindo tudo desde o começo. Aí eu falei, deleta tudo que eu falei, brinquei na hora. Mas assim, realmente eu tenho um carinho enorme pela família dele. Eu tenho um carinho enorme pela filha dele. E por ele, então, ele para mim é como se fosse um irmão, né? À toa que a gente, né? Uhum. Juntamos para poder fazer o legado. E eu acredito em algo, nação santa, presta atenção nisso, tá? Vocês que estão nos ouvindo. O legado começa quando uma ferida vira sabedoria. Eu fui muito machucado. E quando eu fui muito machucado, quando as pessoas bateram muito, eu me revoltei mais. Então eu aprendi que se eu quero a mudança na vida de uma pessoa, eu preciso amar ela. Então quando eu olhei para Carol, que eu fui falar com eles, eu fui falar de algo que em mim, como eu já sofri muito no passado, eu não gostaria que as pessoas continuassem sofrendo ou passando por isso. E eu identifiquei muita coisa, eu identifico muita coisa comigo e com a Carol, de coisas que eu sofri, eu vejo que ela sofre. Então sim, mas só tem um jeito de vencer isso. E para você que está nos ouvindo, se você quer ajudar alguém, ame, cuide, não aponte os defeitos, cuida, trata, ajuda, porque eu só me transformei 100% em Cristo Jesus, de fazer do homem que eu sou hoje, como um pai, como um marido, como um amigo e como um empresário, quando eu identifiquei que só amando como Cristo amou que a gente consegue transformar as pessoas. Então, se você quer uma mudança hoje na vida de alguém, ame essa pessoa. Mostre para ela o que Cristo gostaria que você fizesse, não aquilo que você está de sentimentos aí dentro. Então, eu só peguei essa brecha já que ele está falando, porque quando a gente consegue tampar essa ferida com sabedoria, ela se torna algo que a gente fortalece. É algo que quando eu vou passar para alguém hoje, já não é mais uma ferida. Não. E é onde que a gente consegue deixar e cuidar e ajudar as pessoas. Amém? Mas voltando para você aqui. Aldo, eu tinha tanta certeza da pessoa que você é, do caráter que você é e como que você expressa Cristo, que eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, o que nós faríamos naquela hora? Ia fazer careta, ou ia fazer um monte de coisa, falar, Para, né? tá Tá aqui do aqui e lado. tal. E em Com medo momento de falar alguma nenhum a coisa. gente pensou, porque a gente sabe do teu caráter que você jamais Amém. iria fazer algo para poder denegrir a imagem dela. Amém. E por isso que a gente deixou você falar com tanta liberdade com ela ali, que a gente sabia que estava tudo tranquilo. Obrigado mais uma vez pelo seu caráter, pela pessoa que você é, por você levar Cristo para as pessoas, essa fome que você também tem de levar Cristo para o mundo, para as pessoas, de deixar um legado. E o legado 360 é porque nós vamos rodar o mundo para Em deixar um nome do legado Senhor em nome de Jesus, Jesus. eu creio, eu creio. E, Wilson, falando do Legado 360 USA, conta para nós o que é o Wilson antes do legado, né? Que você já falou da sua história, um pouco de Uhum. você. E como é o Wilson agora depois do legado? O que que você, qual que é seus planos, o que que você acha, qual que é a sua identidade, o que que você quer ajudar no legado para as pessoas? O que que você identifica do legado para esses ouvintes que estão aí? Então, o legado, ele, como eu falei antes, foi algo que nasceu primeiro no coração do Aldo. E aí ele falou, preciso achar um louco para poder Foi. fazer algo comigo. E aí quando ele falou assim, vamos fazer uma conferência, eu falei assim, tô dentro. E vamos fazer aqui na igreja, lá na Blaze of Fire, do pastor Marcelo e pastora Priscila. Na mesma hora que ele falou com o pastor falou, a igreja de vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Abriu as portas. E aí fizemos a primeira conferência do legado, e que foi muito boa, foi conferência para homens, e, e foi a primeira. E ali foi colocada uma semente que eu vinha buscando algo de algum tempo. Eu falava assim, mas eu preciso achar alguma coisa em que eu possa falar de Cristo. Eu quero falar, eu quero fazer algo, eu quero falar. E aí veio o legado, e o legado é essa oportunidade da gente levar a palavra, pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo para o mundo. E hoje com a internet, com tudo, a gente faz isso, consegue ter um alcance muito maior.
eu vejo no legado uma oportunidade muito grande da gente falar de Cristo, da gente apoiar as igrejas, apoiar os pastores. Os pastores, as igrejas precisam de muito apoio, não somente das pessoas que estão indo lá, mas das pessoas de qualquer parte do mundo. Você tem muito que você possa ajudar um pastor. É, você vai estar ajudando as igrejas, ajudando o pastor, pessoas que estão ali dedicando a vida delas à vida de outra pessoa. E essa proposta do legado de ir pelas nações, edificar vidas, né? Transformar gerações e envolvendo toda a família, que o legado ele trata da família, ele trata do homem, trata do casal, trata do relacionamento de casal, de filhos, de amizades. É um verdadeiro, é um legado por completo, que o nosso legado ele não fica em nós, ele tem que ser passado para outras pessoas, né? Você tem que imprimir a sua essência nas outras pessoas e assim vai. Então, vai ser na sua esposa, vai ser nos seus filhos, vai ser no marido, vai ser nos seus amigos. E isso vai tomando uma proporção muito grande. E quando a gente se der conta, esse legado ele vai estar impresso na alma Em de cada nome do pessoa, em Senhor nome de Jesus. Jesus. Eu Então, creio. uma oportunidade muito grande. Você que tiver algum lugar que você o dia que você quiser receber o legado, que você quiser ter uma conferência do legado, em qualquer lugar que você tiver, faz contato com a gente, nós vamos viabilizar isso. Então, nós chegamos para poder trazer apoio para as famílias, para os maridos, para as mulheres, para os filhos, para os seus Aproveite, já amigos. falei a página, na onde que tá, onde que encontra. A gente está estruturando tudo. Nós temos uma página que é o legado360usa.com. Então lá tem a nossa página. Nós estamos no Instagram também, com legado360usa. E você pode chegar até a gente ali. Ali você vai ter muito conteúdo em que a gente vai trazer a palavra, em que a gente vai trazer frutos desses nossos encontros, dessas nossas conferências, lugares por onde a gente passou, lugares por onde a gente ainda vai passar, conferências que vai ter outra aqui na Flórida, nós vamos ter uma em Atlanta, estamos preparando uma para Moçambique, Brasil, e o legado ele não vai parar e você vai ter a oportunidade de ter grandes pessoas visitando ao teu país, a tua cidade, a sua igreja, e estamos realmente formando discípulos de Cristo que estamos nos reunindo para poder servir a cada um de vocês. Então, o pastor que quiser nos receber, a pessoa que quiser nos receber, nós temos um projeto muito bonito de edificar esses lugares. Em nome de Jesus, a gente vai alcançar essas nações. Aleluia. E voltando aqui, Wilson, gente, ele já fez a minha parte que eu ia fazer no final, tá? Eu já falei, já entrega logo onde que está o website, onde está tudo. Se você gostaria de nos seguir, se você gostaria de nos acompanhar, clica aí embaixo, dá um like, divulga, manda esse link para alguém. Tem outras entrevistas lá, tem outras que ainda virão. Ele falou de algo, a gente está com convite para levar o legado em Moçambique, na África. A gente está com convite para o Brasil também. A gente tem 2 conferências vindo pela frente, teremos uma agora em janeiro. Em breve vocês que nos seguem, tá aí no Instagram, vai sair todas as datas, tudo certinho. E o ponto do legado, gente, é o seguinte, são conferências onde nós decidimos investir na igreja. Por quê? O que nós entendemos? Que os pastores estão ficando muito sem apoio dos irmãos dentro das igrejas. Então, quando o legado chega para fazer uma conferência na igreja, a gente vai tentar motivar aquelas pessoas a entender o legado delas em Cristo. Por que elas estão cultuando no domingo? Por que elas estão indo à igreja? Por que elas precisam ajudar ao corpo de Cristo? Eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando do reino, eu estou falando daquilo que o Senhor chamou que nós viéssemos a fazer, que era cuidar e amar uns aos outros. Independente de religião, independente de raça, independente de local. Por isso que o legado 360, que é o mundo todo, nós queremos chegar em cada ponto. E eu estou divulgando isso com vocês para que vocês se espelhou com isso, que vocês acham que tem algo que vai queimar no coração de vocês, que vocês possam nos ajudar. Você pastor, você membro, você pai, você mãe, junte-se com a nós.
procure, tem aí embaixo como você poder mandar mensagem, contactar, que a gente possa ajudar. O Wilson, ele tem feito algo muito diferente no nosso meio, ele tem falado desse coração dele de servir, ele tem como um homem, um empresário aqui em nosso meio, que ele tem feito diferença. Como pai, olha, eu vejo os filhos dele, eu falo assim, poxa, uma pessoa que tem uns filhos com a educação dessa, ele tem um legado bom de pai. Então, se vocês pais que estão passando por alguma dificuldade em educar seus filhos, junte-se a nós, venha no legado. Vamos participar, vamos nos encher de Jesus ali para a gente poder passar o pouco que nós temos aprendido em Cristo para essa geração. E, Wilson, vamos lá. Pergunta para a gente poder ir para o final. Hoje, o que você quer que seus filhos vejam quando olharem para você? É, Essa é a pergunta, meus irmãos, que eu gosto de ter, que eu acho que até ele esqueceu que teria essa pergunta para ele. eu gostaria que eles vissem em mim algo que eu descobri é, quando eu estava com uns 45 anos e eu achava que não viveria depois dos 45. Queria que quando eles olhassem para mim, eles pudessem ver a essência de Cristo. Assim, assim como a gente tem esse princípio de muitas vezes parar para pensar o que Jesus faria no meu lugar. Né? Se a gente colocar isso e se perguntar sempre o que Jesus faria no nosso lugar, a gente erraria muito menos. Né? E eu gostaria que quando eles estivessem num momento de tomar uma decisão, que eles pudessem parar e falar assim, o que o meu pai faria no meu lugar? Como que meu pai agiria nessa situação? Que eu possa ter deixado para eles um exemplo de caráter, de princípios, que eles pudessem falar assim, eu vou fazer dessa forma porque é assim que meu pai faria. Porque hoje nós temos um mundo em que muitas vezes os filhos não querem fazer mais o que o pai faz, por vergonha do que o pai faz. E eu gostaria que meus filhos tivessem esse sentimento, de falar assim, eu vou fazer igual meu pai faria, da forma correta, e não ter vergonha de mim. É isso que eu gostaria de deixar como legado, um exemplo para meus filhos, dessa forma, e que esse exemplo que eu deixo neles seja a impressão do caráter de Cristo. É isso que eu gostaria que eles vissem em mim quando olhassem para mim. Aleluia. E olha, isso eu vou deixar para outro dia que nós vamos convidar ele de novo. Vamos chamar ele aqui, que eu sei que ele tem muito para nos oferecer. Ele tem muito para falar ainda. Mas vamos de pouquinho a pouquinho para vocês poderem ir desfrutando e entendendo isso tudo que ele entregou na mesa para nós. E nesse exato momento, se a sua história fosse um versículo, Wilson, qual seria, que versículo bíblico seria esse, meu irmão? Mateus 6:33. Mateus é o discípulo que eu mais amo, cara. Eu vejo tanta pureza em Mateus, e ele foi um discípulo em que ele teve envolvido com a coisa que eu posso dizer que é a que mais corrompe a humanidade, que era o dinheiro. Mateus É. 6:33. Aleluia. Vou ler aqui com vocês, meus irmãos. Olha, o Legado Cast 360, ele é totalmente cristão. Todos os momentos nós vamos estar voltados para a palavra de Deus, para a Bíblia. Vamos ter convidados que não serão cristãos e nós respeitamos. Nós vamos ter convidados que vão criar polêmica com vocês e nós respeitamos. Nós amamos todos. Nós muitas das vezes nós não concordamos com as atitudes das pessoas, mas nós estamos aqui para amar. Esse foi o propósito do Senhor Jesus nessa terra, a gente expressar Cristo na vida de quem seja ou que pessoa que seja. Mateus 6:33 diz assim, meus irmãos: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas lhe serão acrescentadas. Para quem viveu do lado no espiritismo Aham. e agora veio para o cristianismo, esse realmente é um versículo que eu deixaria assim de base, né, nas nossas vidas. Wilson,
Para você, esse foi o versículo. E para você agora deixar, antes que a gente possa ir para o encerramento, algo para o seu pessoal que vai estar te ouvindo, o que que você gostaria de falar com eles a respeito de um legado que eles estão tendo hoje na vida deles lá? Para eles avaliarem, para eles deixar do jeito que está? O que que você pediria para que eles pudessem mudar nesse Uhum. exato momento? O que eu gostaria de falar é que toda criatura, todo ser vivo, né? Todo filho de Deus, todo homem, toda mulher tem uma oportunidade de deixar um legado, tem uma oportunidade de mudar o legado que vai deixar. Hoje vocês estão vendo uma pessoa que por 3 vezes achou que não seria ninguém, achou que não poderia ter uma família, achou que deveria tirar a própria vida. E essa pessoa que hoje vocês veem é uma pessoa que mudou completamente, renasceu em Cristo e hoje, ao contrário do que sempre eu escutava até os meus 45 anos, tá? Eu posso dizer que hoje eu tenho um legado verdadeiro, genuíno, com o caráter de Cristo para poder deixar. Então, se em algum momento você estiver passando alguma dificuldade na sua família, na sua vida, no seu trabalho, seja lá o que for, em que você estiver achando que você não é capaz, de que você não é merecedor, de que você não tem permissão, irmão, não deixa que isso cresça no seu coração. Procura ajuda, procura alguém para poder te aproximar de Cristo. E você pode ter certeza que, independente da situação que você estiver passando, da falha que você tiver cometido, do erro que você tiver cometido, do que você estiver buscando, só tem uma pessoa que vai poder entregar verdadeiramente isso para você, que é Cristo. Então, jamais desista da própria vida, jamais tente tirar a sua própria vida, porque você tem pessoas que te amam, você tem pessoas que precisam de você e você é muito mais do que simplesmente uma pessoa que está passando por aqui. Você tem um propósito de amar e deixar um legado. Então, jamais desista de si mesmo, tá? Porque Cristo ele não desistiu de nós. Então, acredita em você, acredita que existe um Deus que te ama. Nação Santa, o que adianta viver se quando morrer você será esquecido? Esse foi o nosso Legado Cast Amém. 360 de hoje. E algo que eu gostaria de deixar com vocês, que o nosso propósito de vida, que na nossa vida fale enquanto as nossas bocas estiverem caladas. Então, pega essa deixa aí. Não adianta nada você estar vivendo se você vai ser esquecido. E o que adianta você fazer um monte de coisas? O seu corpo está fazendo um monte de coisas e quando a sua boca se cala, ele está expressando outra totalmente diferente. Pensa direitinho nisso aí. Amém? Nos vemos no próximo Legado Cash. E muito obrigado e até mais. Obrigado, Wilson. Obrigado, Aldo. E nos vemos. Te amo, irmão. Também te amo, meu irmão. Fechou.